Olá pessoal, como estão? Vamos retornando com mais uma aula, certo? Hoje o tema vai ser principais nomenclaturas utilizadas na área da saúde, certo? Gente, nomenclatura ela varia de acordo com a instituição. Existe instituição que define um protocolo para ter suas próprias abreviações, suas próprias nomenclaturas, referentes a procedimentos, referentes a instrumentos, referentes a setores do hospital, referentes à abreviação de algumas palavras que são escritas nos registros, certo? Então, existem nomenclaturas que são utilizadas na rotina, porém não fazem parte da taxonomia de abreviações de termos de saúde. A taxonomia de abreviações seriam abreviações e nomenclaturas que são utilizadas, são institucionalizadas para todas as instituições que prestam serviços à saúde, certo? Porém, cada instituição também faz as suas próprias nomenclaturas e abreviações, sendo que existem as nomenclaturas e abreviações padrões, ok? Que têm que ser utilizadas, não podem ser modificadas, independente da empresa. Eu trouxe, pessoal, para vocês uma lista de nomenclaturas que eu tirei como exemplo do Hospital Getúlio Vargas, certo? Não é aqui no Rio Grande do Norte, mas eles disponibilizaram as abreviações que eles utilizam, certo? E são essas abreviações que nós vamos ver a seguir. Muito bem. Pessoal, são várias, são muitas. Vocês não precisam decorar todas, até porque ninguém decora todas. Existem manuais que vocês podem consultar, certo? Quando precisar. E com o dia a dia, com a rotina, vocês vão adquirindo esses conhecimentos. As que estão grifadas são as que vocês mais vão visualizar agora no começo do curso, certo? Que vocês vão aprender a questão dos procedimentos de enfermagem, né? De banho, de punção, de curativo, de ostomia. Então, vocês vão estar muito ligadas em alguns tipos de abreviações, nomenclaturas, certo? Sinais vitais. Então, tudo isso nós vamos ver aqui. As principais, certo? Não que vocês não vão se deparar com essas outras no decorrer dos seus anos de trabalho, de estágio, certo? Todas elas existem, vocês podem se deparar com elas, mas nós vamos trabalhar as principais. Começamos por ABD, que significa abdômen, ok? Mas também existe a nomenclatura utilizada ABD, todo maiúsculo, certo? Aí no exemplo nós temos A maiúsculo, B e D minúsculo. O ABD maiúsculo ele também pode ser usado para se referir à água bidestilada ou água para injeção, certo? A água bidestilada nós usamos para diluir medicamentos para fazer a injeção endovenosa. Então, tomem cuidado porque algumas abreviações ou nomenclaturas elas podem ser iguais a outras ou pode ser que a instituição crie uma abreviação de um nome que seja igual a uma abreviação da taxonomia que é utilizada por todos. Então, fiquem sempre atentos. Se tiver dúvida, perguntar, certo? Nunca tenha certeza de tudo. Ter um pouco de dúvida sempre vai ajudar vocês a buscar mais conhecimento e evitar que possíveis erros aconteçam. O ABO é referente ao tipo sanguíneo ABO, que vocês vão ver na aula de hemoterapia. ACM é a critério médico, né? São determinados procedimentos ou medicações ou ações que nós não podemos fazer e fica a critério médico ser prescrito esse tipo de ação ou não,
AD e AE vocês vão ver em anatomia, átrio direito, átrio esquerdo. AMP, ampola, vocês vão usar na hora que for registrar ou na hora que for ler prescrições de medicamentos, certo? AOE e AOP, abertura ocular espontânea e avaliação dos pacientes. Olha aí o exemplo, né? São siglas parecidas, abreviações parecidas, mas na verdade uma fala sobre a abertura ocular espontânea, que é uma avaliação neurológica, e a outra é a avaliação dos pacientes. Eu, particularmente, não vi muito essa avaliação dos pacientes, eu não vejo muito. Talvez seja mais utilizada por esse hospital que disponibilizou essas nomenclaturas, essas abreviações. Então, temos que ficar sempre atentos. Eu indico que vocês tenham um manual em mãos, certo? De abreviações e nomenclaturas utilizadas na saúde. Eu vou recomendar um, certo? Para justamente vocês terem o que é o correto, certo? Aquilo que está escrito e aquilo que é homologado, né? Que é institucionalizado por várias empresas. AVE, acidente vascular encefálico. O AVEI e o AVEH, que vem embaixo, eles também são utilizados, vocês vão ver muito, que é o acidente vascular encefálico isquêmico e o hemorrágico. AVP, acesso venoso periférico. Existe também o AVC. Não confundam, pessoal. AVC, do que antigamente era chamado de acidente vascular cerebral, que hoje é o AVE, com acesso venoso central, certo? Também pode ser chamado de catéter venoso central, quando se referir ao catéter, que está na nomenclatura ao lado, CVC. Certo? CH, concentrado de hemácias, vocês também vão ver na aula de hemoterapia o que é concentrado de hemácia. CID. CID, toda vez que um médico ele toda vez que o médico passar um atestado, né, eles precisam da CID. Tanto para internar também. Um paciente no hospital precisa da CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. É um número em um catálogo bem extenso, que nesse número delimita o que é essa doença, né? Quais são as doenças específicas que fazem parte desse número. É como se fosse um catálogo telefônico, em que você tem a opção restaurante e abaixo você tem o número dos restaurantes. Seria mais ou menos isso. CID é um livro que é utilizado pelos médicos justamente para catalogar essas doenças. CPAP, pressão positiva contínua, né? Que é um dispositivo que faz pressão contínua nas vias aéreas para o paciente respirar quando necessário. CT, tomografia computadorizada. Aqui nos hospitais de Natal, a gente utiliza TC, né? Nós vemos TC, nós não vemos CT. Mas em algum hospital vocês podem se deparar com CT, então tirem a dúvida, justamente devido às instituições utilizarem suas particularidades nas abreviações. CVC, como já foi dito, catéter venoso central. EF, exame físico. EV, endovenoso, certo? Que é o que é administrado na veia. FC, já é uma abreviação que vocês vão utilizar nos sinais vitais, que vocês vão medir a frequência cardíaca. FiO2, vocês vão ver que é a fração inspirada de oxigênio, muito comum, né, mensurado e adequado a pacientes que estão fazendo uso de ventilação mecânica. FO,
ferida operatória, né? Qualquer ferida que seja decorrente de um procedimento cirúrgico. FR, já vem outro parâmetro dos sinais vitais, frequência respiratória. Quando vocês forem registrar, vocês podem utilizar essas nomenclaturas FC, FR, para determinar as frequências cardíacas e respiratórias. Quando vier culturas, que vocês não necessariamente vão utilizar esses termos, mas vocês vão se deparar com eles no hospital ou em qualquer serviço de saúde, e é interessante que vocês tenham conhecimento sobre o que vocês estão ouvindo, não sejam pessoas leigas, sejam pessoas que pesquisam, que se interessam por mais, certo? Esse G+, esse G-, gram positivo e gram negativo, é um teste feito em bactérias para saber que tipo de bactéria é e a escolha seletiva do antibiótico que o médico vai fazer para tratamento, certo? Vocês não vão, né, realizar registros utilizando isso, mas vocês vão se deparar com registros que contenham essas nomenclaturas, né, essas abreviações, e vocês precisam ter o conhecimento disso. GE, gerência de enfermagem. HAS, chamado também de RAS, né, hipertensão arterial sistêmica, né, que é uma doença crônica da pressão arterial alta. Vocês vão estudar isso mais a fundo depois. HB, hemoglobina. Esse parâmetrozinho, essa sigla, ela vem no hemograma, nos exames de sangue, né? Vocês vão se deparar com isso, hemoglobina. HBV e HCV é o vírus da hepatite B e C, né? Vocês vão ver também quando é pedido exames de laboratório. HD, hemodiálise. BEG, bom estado geral, certo? Balanço hídrico, BH. Bomba de fusão contínua, BIC. Vocês vão usar também quando for realizar medicamentos que precisem da bomba de infusão contínua. Vocês vão falar, vocês vão anotar os parâmetros, né, da bomba de infusão contínua. BNF. Quando vocês virem isso, significa bulhas normofonéticas. Bulhas são os sons que o coração faz quando a gente escuta pelo estetoscópio. Normofonéticas quer dizer que o som delas está normal. O enfermeiro ele faz o exame físico e ele tem que descrever os sons de ausculta que ele fez no exame. BPM, batimento por minuto, né? Uma mensuração, a quantidade de batimentos por minuto. Vocês vão colocar, por exemplo, a frequência cardíaca, que é o FC, que vocês viram. 76, BPM. BPM é a unidade, né, de mensuração dos batimentos. CA, câncer. CAT, cateterismo. CC, centro cirúrgico, né, o local onde se realiza as cirurgias. CCIH, comissão de controle de infecção hospitalar. Essa comissão de controle de infecção hospitalar, vocês vão ver que ela é uma reguladora responsável justamente pela infecção hospitalar, né, pelas medidas profiláticas e controle de infecções. CCGG, cuidados gerais. CE, corpo estranho. DC, débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que o coração empurra para o corpo. DD, decúbito dorsal. DIH, dia de internação hospitalar. Isso às vezes já vem até na própria ficha de prontuário. Vocês vão ver 7º DIH, 7º dia de internação hospitalar. Toda a ficha de prontuário diária tem o dia de internação hospitalar em que o paciente se encontra. DM, muito utilizado também na atenção básica, igual à hipertensão arterial, diabetes mellitus, é uma doença crônica, né, em relação à alta taxa de glicose no sangue.
DP, diálise peritoneal. Pessoal, hemodiálise vocês devem conhecer, que é um jeito de filtrar o sangue através de uma máquina. Diálise peritoneal é também uma forma de filtragem de sangue, porém inserindo um líquido dentro do abdômen que vai tirar as impurezas do corpo, certo? DPO, dia de pós-operatório. Isso é utilizado, né, após que o paciente faz uma cirurgia. Do mesmo jeito que tem o dia de internação hospitalar, existe o dia de pós-operatório. DVE, derivação ventricular externa. É um procedimento que se coloca uma sonda lá dentro do encéfalo, certo? Dentro do crânio, para tirar o excesso de líquido que possa ser que se forme de uma patologia que afete o sistema nervoso central. Não se preocupem que eu vou explicar isso melhor para vocês em outra oportunidade. O importante aqui é vocês aprenderem as abreviações dos nomes, certo? ECG, eletrocardiograma, um exame para ver como está a atividade elétrica do coração. HGM, hemograma. HTD, hemitórax direito. HTE, hemitórax esquerdo. Hemitórax, pessoal, é a metade do tórax. Às vezes, quando você tem um dreno posicionado no tórax para drenar líquido, ar, sangue, nós utilizamos a localização onde ele está, hemitórax direito ou hemitórax esquerdo. IAM, infarto agudo do miocárdio. IC, insuficiência cardíaca. E ICC, insuficiência cardíaca congestiva. Né? Esses três são abreviações de nomes que remetem a patologias do coração. ID intradérmica e M intramuscular são dois tipos de injeção, certo? Que vocês vão realizar, que vocês vão aprender na aula de administração de medicamentos. IRA, insuficiência renal aguda, quando o rim tem dificuldade de trabalhar de forma abrupta, rápida. IRC, insuficiência renal crônica, pacientes que já estão há muito tempo com o rim tendo dificuldade para fazer a filtração. ITU, infecção do trato urinário. IV, intravenoso. Intravenoso também é uma modalidade de administração de medicamento. A letra K significa potássio. L, kg, litro, quilograma, são unidades de medida, certo? LCR, líquido cefalorraquidiano, é o líquido que protege o nosso sistema nervoso. Membro inferior direito e membro inferior esquerdo, MID e MIE. Vocês vão utilizar esses, o MMII, membros inferiores, MMSS, membros superiores. Na hora que você realizar qualquer procedimento, seja um curativo, seja uma punção, você vai ter que usar justamente essa abreviação, certo? De membros, para você delimitar onde foi que você realizou o seu procedimento. MP, marca-passo. MSD e MSE, também relacionado a membros. Membro superior direito, membro superior esquerdo. MV e um mais significa murmúrios vesiculares presentes. Tá? Murmúrio vesicular é o som que nós auscultamos no intestino. NEP, Núcleo de Educação Permanente, é um setor hospitalar responsável pelos processos educacionais realizados na instituição, de estagiários, de residentes, tudo quem realiza isso é o NEP. NPP, Nutrição Parenteral Parcial.
E NPT é a nutrição parenteral total. Pessoal, nutrição parenteral, como nós vamos ver quando formos falar de alimentação, nutrição parenteral é a oferta de nutrientes através das veias, certo? Existe um catéter numa veia e essa dieta ela é manipulada e inserida em uma veia. Ele recebe a dieta direto no sangue. OD e OE. O OE não está presente, mas OD é olho direito, OE é olho esquerdo. PS, pronto-socorro, certo? QT, eu deixei grifado, mas é uma parte do eletrocardiograma. Isso vocês vão ver quando a gente for tratar do sistema cardiovascular. Não se preocupem em decorar nenhuma parte do eletrocardiograma agora. RNM, ressonância nuclear magnética. Vocês vão ver, são os exames mais utilizados no hospital. Não tem como você passar despercebido por essas abreviações. RPA, recuperação pós-anestésica. Você também pode encontrar na nomenclatura SRPA, sala de recuperação pós-anestésica, ou CRO, centro de recuperação operatório. Essas três nomenclaturas, essas três abreviações são utilizadas para a mesma coisa, uma sala onde o paciente fica após a cirurgia para se recuperar da anestesia. RL, Ringer lactato, certo? Ringer lactato é um tipo de soro que é utilizado, né, para fazer hidratação. RPM, unidade de medida para as respirações que vocês vão contar, que faz parte dos sinais vitais. Respiração por minuto, certo? TB, tuberculose, muito visto na atenção básica, o tratamento que o SUS dá para a tuberculose. Então, nos prontuários vocês vão ver, TB é tuberculose. TCE, traumatismo crânioencefálico, quando o paciente tem um acidente e ele acaba batendo a cabeça em algum lugar. TEP, tromboembolismo pulmonar. Pessoal, vocês não são obrigados aqui a diagnosticar doenças, mas vocês vão estar presentes em rotinas de unidades de saúde, onde vai ter pacientes com esses problemas e vocês vão precisar entender quando tiver abreviações de nome, quando tiver nomenclaturas específicas, certo? Tromboembolismo pulmonar, uma patologia quando o trombo se desloca de alguma artéria profunda, de alguma veia profunda, perdão, e vai lá para o pulmão, causando esse problema de tromboembolismo. TGO e TGP são enzimas que vocês vão ver em exame de sangue, que elas medem a funcionalidade do fígado. TV, taquicardia ventricular. Quando o paciente está com alguma arritmia cardíaca, uma delas é chamada de taquicardia ventricular. E a sigla, a abreviação do nome é justamente TV. Tá? TVP já é trombose venosa profunda, quando um coágulozinho se forma em uma veia profunda. TU, tumor. UI, unidade internacional. Vocês vão ver essas unidades internacionais quando vocês forem medir insulina, quando vocês forem administrar alguma medicação que seja baseada nas unidades internacionais, como a penicilina bezantina, a Bezentacil, certo? Então, unidade internacional é referente à dosagem de algumas coisas, certo? UR, ureia. VM, ventilação mecânica. Nesse período que estamos hoje de coronavírus, se ouve demais ventilação mecânica, né? Os pacientes todos estão em VM, é um ventilador que faz a respiração pelo paciente. VAS, vias aéreas superiores, e do mesmo jeito, VAI, não está aí, mas eu adianto para vocês, que é via aérea inferior, ok? Olho esquerdo, como já foi dito, OE, OPO, Organização Procura de Órgãos.
Pessoal, essa organização é um setor do hospital também, que quando o paciente ele tem morte encefálica, essa organização é a que faz a pesquisa, os testes necessários, né? A verificação que o paciente realmente tem morte encefálica para ser doado os órgãos dele. P de pulso, parâmetro aí de sinal vital. PA, pressão arterial também é um parâmetro vital. PaO2, pressão alveolar de oxigênio, o A maiúsculo, e o PA com A minúsculo é a pressão arterial de oxigênio. PAM, pressão arterial média, é um parâmetro também utilizado em pacientes críticos. É uma pressão um pouco mais bem calculada. PAD e PAS. Vocês vão ver que na pressão arterial temos dois valores. Um é o maior, pressão arterial sistólica. Outro é menor, pressão arterial diastólica, com as respectivas abreviações PAD e PAS. PCO2, pressão parcial de gás carbônico. Isso nós vemos num exame chamado de gasometria, que ele mede os gases do sangue, ele mede também o gás carbônico. PCR, parada cardiorrespiratória, né? Quando o coração do paciente para, nós temos uma parada cardiorrespiratória. PIC, pressão intracraniana, é a pressão que está dentro do crânio. PNM, pneumonia, abreviação de pneumonia. POI, pós-operatório imediato. São as primeiras 24 horas após o paciente fazer uma cirurgia. RX seria o raio-x, um exame de imagem muito conhecido, né? SF, soro fisiológico, mais um soro, né? Uma solução que é infundida para hidratação. SG, soro glicosado, certo? SIC, segundo informações colhidas. Isso nós utilizamos quando vamos fazer um relato do que o paciente falou. O paciente me passou uma informação importante, eu vou anotar no prontuário, eu coloco SIC, a sigla, que é segundo informações colhidas, segundo o paciente me disse, certo? SNG, sonda nasogástrica, é a sonda que passa pelo nariz, vai até o estômago para poder fazer drenagem de líquidos ou infusão de substâncias. S/N, vocês vão ver muito isso nas prescrições médicas, se necessário. Ele deixa prescrita a medicação e coloca esse S/N. Para, se for necessário, a medicação já está prescrita, mas ela não é para ser administrada na rotina normalmente. SNE, sonda nasoentérica, é uma sonda também que vai passar pelo nariz, sendo que ela vai até depois do estômago, no começo do intestino delgado. São mais indicadas para maior permanência e para uma indicação específica de pacientes, que nós vamos ver em medidas de alimentação. SPO2, saturação percutânea de oxigênio ou saturação parcial de oxigênio, né? A quantidade de oxigênio que está no nosso sangue, que está chegando no final dos tecidos. SVA e SVD, sonda vesical de alívio e sonda vesical de demora. Pessoal, vesical, quando vocês verem o vesical, é relacionado à uretra, tá? O canal por onde a gente faz xixi. Sonda vesical de alívio, usado apenas para aliviar. Bota, paciente urina, você tira. Sonda vesical de demora, pessoas que vão ter dificuldade de urinar, estão com tumores de próstata, vão fazer procedimento cirúrgico, aí é passado uma sonda de demora, que ela passa muito mais tempo do que a de alívio, certo? E as nomenclaturas é SVA e SVD. SSVV, sinais vitais.
TAX, temperatura axilar. Por que o axilar? Porque a temperatura ela pode ser medida em vários locais, né, que nós vamos ver nas aulas de sinais vitais. E se você colocar só T, a letra T indica temperatura, certo? Se o protocolo do hospital for medir temperatura axilar, só precisa colocar a letra T, que os outros profissionais já vão entender que a temperatura medida é axilar. TOT, tubo orotraqueal. É um tubo que vai da boca até a traqueia para promover uma via de respiração ao paciente. VMM, que seria o volume por minuto. Via oral, VO, uma forma de administrar medicação, via oral. A VSCD e a VSCE são duas nomenclaturas, né, para veia subclávia direita e veia subclávia esquerda. Normalmente, nas veias subclávias é onde se encontram os catéteres venosos centrais. Então, se você for acompanhar o enfermeiro para fazer a limpeza, ou então auxiliar o médico para inserir um catéter venoso central na veia subclávia direita ou veia subclávia esquerda, você deve usar essas nomenclaturas na hora de se referir, certo? A essas estruturas. Pessoal, então vocês acabaram de ver as principais, né, uma das principais abreviações que nós utilizamos nos nossos registros, nas nossas conversas, nas nossas trocas de plantão, tá? E eu desejo a vocês um excelente dia e estudem, vão atrás, busquem o conhecimento. Procurem na internet por livrinhos, né, sobre abreviações clínicas, que vocês vão achar várias abreviações, e estudem, pois isso vai fazer parte da rotina de trabalho de vocês. Um forte abraço e até a próxima.